Recentemente eu fiz um vídeo aqui com vocês chamado Como Adaptar a Odisseia, e lá eu falo sobre um mantra da crítica muito importante. Preciso analisar um filme pelo que ele é e não pelo que ele deveria ser. E a grande questão desse vídeo foi a gente superar a superficialidade de alguns mantras, que ainda que possam dizer sobre algo verdadeiro, precisa ser complexificado o seu debate. No nosso vídeo de hoje, conversando sobre A Última Casa, o novo filme estrelado por Wagner Moura, nós vamos tentar aprofundar, complexificar mais um desses mantras. Bom, você já deve ter escutado inúmeras vezes por aí, e furo de roteiro não deve ser levado em consideração. E é a verdade, tá? Antes de qualquer coisa, para que vocês não achem que essa conta foi roubada ou alguma coisa desse tipo, é verdade. Furo de roteiro não é tão importante assim. E por que furo de roteiro não é tão importante assim? Porque a encenação do filme é mais relevante do que o furo de roteiro. Se a encenação do filme permite que aquilo aconteça, show de bola, aconteça. Por exemplo, os filmes do Shyamalan e os filmes do Spielberg. São filmes que demandam de uma espécie de fé, de conveniência do espectador, e mais especificamente de fé, de crença nas imagens que estão à sua frente, do que da sequência racional dos eventos. Então, por exemplo, no último filme, O Dia D, do Spielberg, que é um filme bastante Shyamalaniano, que é bastante curioso, inclusive, porque o Shyamalan é bastante influenciado pelo Spielberg, e agora o Spielberg faz um filme bastante Shyamalaniano. É curioso. Nós temos um filme que inteiramente é moldado pela necessidade do espectador em acreditar nas imagens que estão à frente dele. Em acreditar que em um determinado momento a televisão vai ligar para todo mundo e mostrar imagens de extraterrestre como se fossem verdadeiras, e que ninguém, em momentos de inteligência artificial, iriam descrer naquilo. E todo mundo acredita. Por quê? Porque sim. Porque a encenação do filme permite isso. Bom, e a gente poderia citar inúmeros casos aqui, de Brian De Palma em Carlitos Way, por exemplo, onde um tiroteio está acontecendo numa estação de trem no final do filme, a polícia tá perseguindo e de repente ele entra no trem e a polícia some. Por quê? Porque a história pedia por isso. Ou em Dublê de Corpo, quando o nosso personagem central dá um soco na polícia e sai correndo e a polícia não vai atrás dele. E tá tudo bem. Por quê? Porque a história pede por isso. E ela pede para que você acredite nisso. E o Brian De Palma é cafona o suficiente para você acreditar que isso é possível no mundo dos filmes dele. Agora, furo de roteiro não é tão importante assim. Entretanto, é preciso que se compreenda o contexto desse furo de roteiro. E é aqui que entra A Última Casa. O que o Wagner Moura estava querendo fazer aqui, eu não sei exatamente. Porque eu vi muita gente, inclusive, dizendo assim: o Wagner Moura até tentou, mas não dá. Então o Wagner Moura não tentou. O Wagner Moura tá péssimo, a Greta Lee tá péssima, não tem ninguém que tá bem aqui. E, mais uma vez, não é culpa da Greta Lee, não é culpa do Wagner Moura, não é culpa de ninguém, porque não dá. Não tem como. Uma boa atuação precisa de respiro, precisa de tempo, precisa de espaço. E não tem tempo, não tem espaço, não tem nada disso nesse filme. Tempo e espaço, dois dos elementos mais fundamentais pro cinema. Porque é nele que atua a montagem, é nele que atua o próprio plano. E aí, a partir de agora, quando alguém me perguntar o que significa cinema de algoritmo, eu acho que esse aqui vai ser o exemplo definitivo que eu vou dar para as pessoas. É claro que são inúmeros os exemplos dentro da Netflix ou qualquer outro. Um outro filme que me lembra muito, logo de imediato aqui, é aquele Alerta Vermelho com a Gal Gadot, The Rock e o Deadpool. Esse é o nome dele agora, desculpa. Mas por que A Última Casa vai ser o meu exemplo basilar a partir de agora do que é cinema de algoritmo? Se bem que, assim, é muito difícil a gente utilizar de algum filme basilar para explicar o que é cinema de algoritmo, porque, por definição, o cinema de algoritmo é esse cinema que imediatamente é esquecido após o próximo filme de algoritmo for lançado. Por definição, portanto, uma das características importantes para a gente trazer nesse filme aqui, o cinema de algoritmo se pautam não na narrativa, mas na informação. E por quê? Porque a informação, segundo Walter Benjamin, vive do instante. Ela sobrevive somente no instante. E no imediato surgimento da próxima informação, a informação anterior morre. É esquecida.
Limbo. Mas então, por que A Última Casa é um exemplo basilar, apesar de não ter como falar de cinema basilar, de cinema de algoritmo, e eu não vou entrar nessa discussão de novo, vocês já entenderam o que eu quero dizer com isso. Segundo Lev Manovich, no seu livro A Linguagem da Nova Mídia, ele vai dizer pra gente que os dados são as formas culturais dominantes na contemporaneidade. Portanto, o banco de dados, e por assim dizer, informação, segundo Walter Benjamin lá atrás já dizia, passa a ser a forma cultural dominante e não a narrativa. Banco de dados, database, enfim, vocês entenderam. E assim, o cinema de algoritmo opera como um catálogo digital de informações extraídas de arquivos digitais. E aqui a gente pode falar sobre isso de duas formas distintas. Da maneira como um filme e por que ele é lançado, e do próprio filme em si. Primeiro, o porquê e como um filme é lançado. Quando Lev Manovich nos diz que os bancos de dados passam a ser a forma cultural dominante na contemporaneidade, ele está dizendo também que nós, enquanto espectadores de cinema, estamos lidando com essa forma cultural dominante. E por assim dizer, quando nós entramos numa rede social, nós assinamos um serviço de streaming, nós estamos oferecendo a essas empresas os nossos dados enquanto consumidores, a despeito do nosso interesse. Ah, Felipe, mas a gente pode não assinar. Sim, a gente pode não assinar e não ter acesso ao que todo mundo está fazendo. A gente pode não estar na rede social onde todo mundo está. A gente pode não estar assinando streaming que todo mundo está assistindo. A gente pode morar na floresta também. E ao assinar, estamos invariavelmente oferecendo os dados para essas empresas e acreditando, tendo a crença de que elas não utilizarão esses dados para outros fins. E a gente sabe de inúmeros casos aí na internet, vocês podem pesquisar, que não é exatamente assim que funciona. Inclusive o Facebook já foi processado por isso inúmeras vezes, etc, né? E aí, nós, enquanto espectadores, assistimos a um filme e logo após esse filme terminar, nos é perguntado: e aí, você gostou desse filme? E aí, a partir da sua resposta, a plataforma passa a te indicar um filme semelhante àquele, mas não só te indicar filmes semelhantes, como fazer outros filmes semelhantes àquele. E, na verdade, você não precisa nem responder a pergunta. Você assistiu ao filme e a plataforma passa a entender que aqueles filmes precisam ser mostrados para você de forma mais consequente. O que ocorre? Um processo de intensa padronização da produção e do gosto. De mais filmes do mesmo. Mais filmes que partem do mesmo lugar, o banco de dados. E você, enquanto espectador, ofereceu essa empresa uma espécie de duplo digital. Seu eu digital é o seu eu consumidor. E não tem nuances, é mais fácil de vender. E nessa lógica de cinema de algoritmo, esses padrões passam a ser replicados progressivamente. Nos indicando, inclusive, algo que não é escondido, é bastante assumido, inclusive, que muitos desses filmes passam a ser produzidos para atender um novo tipo de espectador contemporâneo. E veja, não é um espectador que surge do limbo, não é um espectador natural, é um espectador construído por essa própria dinâmica, por um ciclo vicioso de construção de gosto. Um espectador que passa a assistir filmes, séries, fazendo outras coisas. Estimulados por outras coisas. Numa lógica de hiperestímulos que está para além da televisão e do streaming que você está assinando. Da comida que você está fazendo, da louça que você está lavando, do WhatsApp que está tocando, do Reels que você está assistindo enquanto você está vendo o filme. E, portanto, por mais que sejam filmes produzidos para serem assistidos enquanto se faz outras coisas, se é que a gente pode chamar isso de assistir, precisam constantemente estar capturando a atenção do espectador. Aí volta o furo de roteiro. Bom, para capturar a atenção desse espectador, é preciso que não haja tempo de respiro. É preciso que a cada plano, a cada cena, esse espectador seja capturado, que a sua atenção seja capturada. Aliás, a atenção passa a ser uma mercadoria valiosíssima na contemporaneidade, e a gente fala bastante sobre isso lá na Introdução ao Cinema, quando a gente fala sobre as mortes do cinema e o cinema digital. Faça parte da Introdução ao Cinema, mais 65 aulas disponíveis, vocês já sabem, e as aulas sobre as mortes do cinema são maravilhosas, inclusive. Algumas delas minhas favoritas. Essa do cinema digital, a do VHS, por exemplo, ó, maravilhosas. E quando esses espectadores precisam ser constantemente estimulados, quando não há tempo de respiro para que haja construção narrativa, mais uma vez, como a gente disse lá no início do vídeo, não há tempo. Não há possibilidade de construção de espaço. Não há possibilidade de construção espacial. E veja só, premissa de A Última Casa. Uma chuva chega na cidade, no mundo, e aí vale dizer, evidentemente, que aqui essa chuva que chega no mundo, ela é trazida sob uma perspectiva individual, individualizante, hipertrofia do individualismo,
E a gente vê essa tragédia a partir da perspectiva de uma casa, de uma família. E essa chuva que chega impede que esses sujeitos saiam da casa. Eles não conseguem sair por conta dessa tragédia. De alguma forma, a última casa está inserida sobre esse trauma da pandemia, da natureza que se vinga do humano. E aí tem aqueles papinhos meio clichê no meio do filme de tipo, é só a gente não tá mais no mundo que a natureza volta a prosperar e etc, essas coisas assim. E aquela velha história da separação do homem da natureza, como se a gente não fizesse parte dela. Papinhos. Ah, tudo bem, a gente releva. A grande questão é que o filme tá entremeado nesse espírito pandêmico e da revolta da natureza para com o humano, e eram filmes muito comuns no início do século, lá nos anos 2000 e pouquinho. Pensa em filmes como O Dia Depois de Amanhã, por exemplo, até 2012. Mas a grande questão é essa. Olha a premissa. Sujeitos que ficam presos dentro de uma casa e não conseguem sair dela, porque há criaturas do lado de fora que impedem que isso aconteça. Criaturas que começam a ganhar o mundo, que antes eram deles. Alguma coisa assim. O que você compreende sobre isso? Ora, se nós estamos dentro de uma casa, onde esses sujeitos estão presos, e eles não podem sair porque do lado de fora tem essa pressão, que a gente conheça essa casa, né? E minimamente cada um desses espaços sejam trabalhados narrativamente pelo filme. E bom, não há qualquer construção espacial sobre essa casa, justamente porque não há tempo para essa construção. Somado a isso, vem o tal furo de roteiro. Os furos de roteiro. E aí, mais uma vez, a gente precisa dizer o que eu disse lá no início do vídeo pra vocês. Furo de roteiro não é tão importante assim. Entretanto, é preciso que a gente complexifique o debate e compreenda o contexto desses furos. E nós estamos aqui falando de furos que surgem especificamente não por conta de uma necessidade de crença do espectador, mas porque precisa o filme constantemente estimular esse mesmo espectador. A ponto de nos fazer acreditar, tentar nos fazer acreditar que a personagem da Greta Lee, em determinado momento, mesmo que não possa ter saído da casa em nenhum momento do filme, ela consiga chegar na casa do vizinho através das tubulações dos esgotos. E ela, depois de 5 anos, em um espaço de tempo curtíssimo, simplesmente atravessa a vizinhança. Mas não só por isso, porque até aí a gente acredita. Ela vai até a vizinhança 5 anos depois que tudo começou, pega antibióticos vencidos para a filha que tinha sido mordida por um animal e que estava com febre de 40 graus, necessitando de antibióticos. Ela pega antibióticos no vizinho, antibióticos vencidos, volta para casa e dá o antibiótico para a filha. Até aí tudo bem, dê antibiótico vencido, o máximo que pode acontecer é ele não funcionar. Mas não é isso que acontece. A filha toma uma unidade de antibiótico, uma única unidade de antibiótico, e 10 minutos depois ela tá de pé, lutando contra os monstros da natureza. Uma espécie de Tomb Raider. 10 minutos depois, um antibiótico vencido funciona como uma semente dos deuses de Dragon Ball Z. Ela simplesmente vira... Tô bem. Tô tranquilo. Tô favorável. Tá ligado? E veja o que eu tô dizendo aqui. É a gente trabalhar esses mantras da crítica, que é preciso analisar o filme pelo que é e não pelo que ele deveria ser, e aí a gente compreender que quando a gente diz sobre o que o filme é também sobre como o filme chegou ao que ele é, e, portanto, não acreditar que um filme surge do zero, de uma folha em branco, do grau zero da escritura. A gente trabalhou sobre isso no vídeo que a gente fala sobre como adaptar a Odisseia, que não é um vídeo ensinando como adaptar a Odisseia, importante dizer isso. Assim como, quando a gente diz que furo de roteiro não é tão importante assim, não significa dizer que nenhum furo de roteiro é desimportante. Sobretudo a compreender o porquê esse furo de roteiro aparece. Mais uma vez, em dia D, a crença na imagem é importante para a condução narrativa e, portanto, cabe a nós acreditar naquilo. Beleza? Cabe a nós acreditar que sim, o rapaz correu por entre as gradezinhas lá para não ser visto pela polícia. Grades vazadas, né? Cercas. Crença. Assim como lá no Carlitos Way, que a gente estava falando anteriormente, na cena do metrô. Crença. A encenação do filme permite isso. Contexto. Há um contexto para aquilo que está acontecendo. Aqui em A Última Casa também tem um contexto. Só que o contexto não é exatamente positivo. O contexto não é uma intenção. O contexto aqui é cinema de algoritmo. Filme que precisa estar te estimulando o tempo inteiro. E por estar necessitando te estimular o tempo inteiro, faz com que a gente precise acreditar no absurdo
de um único antibiótico curar uma criança, uma adolescente, sei lá. Enfim, terrível. Espero que o Wagner Moura escolha melhores papéis. Vai estar ganhando dinheiro dele, né? Mas não tá bem não, tá? Não tem essa de Wagner Moura tentou porque não tentou não. Ninguém tentou naquilo ali. Não dá. Curtiram o vídeo? Você! Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. São mais de 65 aulas disponíveis no curso. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia e tudo relacionado à produção cinematográfica. Além de, claro, uma aula nova todos os meses no curso. É literalmente uma plataforma de aulas de cinema com preço super acessível, por apenas R$ 39,90 por mês no plano anual. Mas eu quero te trazer uma novidade. Lá no Introdução ao Cinema, a gente se empenhou nos últimos meses para fazer um módulo sobre as mortes do cinema. E caso você queira ter acesso exclusivamente a essas 10 aulas sobre as mortes do cinema, agora você pode comprar exclusivamente esse módulo aqui na descrição, com acesso vitalício. Agora é só escolher. Ou você assina o Introdução ao Cinema com mais 65 aulas disponíveis, ou você faz parte das mortes do cinema. Vamos pro vídeo.